eu divido. Ai, que susto, tá gravando. Eu preciso dividir em avaliação do meu paciente e do meu procedimento. Então, quando eu avalio o meu paciente, eu vou avaliar idade, sexo e comorbidades e o procedimento. Se esse procedimento é um procedimento, geralmente aqui a gente está falando em eletivo, né? Mas se é um procedimento de pequeno porte, de maior porte, e se é um procedimento que ele precisa de um cuidado com o risco, porque tem um risco de perda sanguínea elevada, se esse paciente vai precisar de vaga de UTI, tanto pelo porte do procedimento, quanto pelo porte, pelo próprio, pelas próprias comorbidades desse paciente. Via de regra, a gente trata aqui de cirurgias menores, tá? Então, sejam elas cirurgias ambulatoriais, hernioplastia, cirurgias plásticas de uma maneira geral, principalmente rinoplastia, cirurgia de mama, até as próprias colecistectomias, ou entram também nesse conjunto de procedimento de pequeno porte, pacientes asa 1 e asa 2, que são aqueles pacientes considerados ou rígidos ou com pequenas comorbidades, mas que estão todas sob controle. Esse esquema que eu tô falando para vocês aqui é o esquema do CBC, tá? É o que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões traz como referência de exame pré-operatório e é o que ele cobra para vocês na prova de título que vocês vão precisar fazer daqui a 2 anos e um pouquinho e que vocês serão todas aprovadas, tá? Pacientes menores de 40 anos, as mulheres só fazem beta-HCG. Os homens não fazem nenhum exame. Frisando mais uma vez, eu estou falando de pacientes previamente rígidos e cirurgias menores, que são as nossas eletivas comuns no dia a dia, tá? Então, abaixo de 40 anos, só teste de gravidez para as mulheres, os homens não fazem nada. Dos 40 até os 49, os homens só fazem eletro. As mulheres, além do teste de gravidez, fazem HB-HT. Entre os 50 e os 64 anos, aí os homens continuam com eletro e as mulheres, como elas saíram da idade fértil, tecnicamente vai sair o teste de gravidez e vai entrar o eletro e a gente vai manter HB-HT. E acima dos 65 anos, aí fica igual para todo mundo. HB-HT, ureia creatinina, glicemia e raio-x de tórax, tá? Isso vocês precisam saber para a prova de vocês. Para a vida, a gente acaba dando uma ampliada nesses exames, principalmente por causa da avaliação do anestesista. Para a gente, via de regra, realmente não precisaria de nenhum exame, mas para não correr o risco desse paciente ter a sua cirurgia suspensa, é, na- quando ele entra no centro cirúrgico, a gente acaba lançando mão de alguns exames pré-operatórios. Mas, pela literatura, é isso que a gente precisa pedir para os nossos pacientes. Tá, Yas. Esses foram os exames que a gente vai pedir para todo mundo. E naqueles pacientes com procedimentos maiores, que vão realizar laparotomias, são pacientes que têm comorbidades, o que é que a gente vai precisar pedir? A gente continua com aquela premissa de sempre avaliar o paciente e o procedimento. Quando que eu vou pedir hemograma? Em pacientes que podem ter alguma alteração do hemograma ou do plaquetograma, né, do eritograma, do leucograma ou das plaquetas, ou naqueles pacientes que eles têm maior risco, ou porque a cirurgia sangra mais, ou porque eles têm uma neoplasia, porque eles usam anticoagulante, porque eles têm uma infecção associada, ou aquilo que a gente falou, nas mulheres acima de 45 anos e nos homens acima de 65, tá? Coagulograma, se esse paciente ele tem algum problema na coagulação do sangue, se ele tem alguma coagulopatia, ou se ele é um paciente que tem um risco de sangramento elevado, tá? Tipagem, lembrar que eu peço tipagem sempre associada à reserva de sangue, sempre quando eu tenho um procedimento de grande porte com uma probabilidade de sangramento grande. Esse paciente vai ter uma perda sanguínea elevada, aí eu lanço mão da tipagem, sempre junto com ela a reserva de sangue, tá? Nos pacientes acima de 45 anos com histórico de diabetes, que usam alguma medicação que é hiperglicemiante, ou que usam, ou que tem, perdão, pancreatopatia, ou em uso de NPT, a gente pede a glicemia. Mesma coisa ureia creatinina, aqueles pacientes ou com história pessoal ou familiar, ou com doenças que predisponham a formação, a insuficiência renal, né? E naqueles pacientes acima de 40 anos. Quando que eu peço urocultura? Naqueles pacientes que eu estou pensando numa via urinária cronicamente colonizada que possa vir a ter algum risco para bacteriúria assintomática, tá? Eu não
peço urina 1. Se eu for pedir algum exame de urina, eu vou pedir urocultura, tá? Raio-x de tórax. Se eu for mexer no tórax do paciente, se esse paciente for um tabagista com carga tabágica importante, ou se ele for cardiopata, pneumopata, com alguma neoplasia, ou naqueles acima de 60 anos, que aí entra no bolo para todo mundo. Eletro, lembra, homens acima de 40 ganham eletro e as mulheres acima de 50, ou aqueles pacientes também que têm alguma coronariopatia, alguma cardiopatia ou alguma doença que possa predispor a alguma dessas alterações, tá? E aí a gente continua com eletrólitos, perdão, que se ele tiver uma nefropatia, uma cardiopatia, uma hepatopatia ou algum uso de medicação como diurético, que possa estar mudando esses eletrólitos, a gente pede, e individualizando o restante, né? Albumina, eco, exames hepáticos e tomografia só de acordo com patologia. Mais uma vez, lembrando, esse é o protocolo do CBC, tá? Que é o que cai para vocês. Aí nessa hora bate um desespero e vocês pensam como que é que vocês vão decorar esse bando de exame. Relaxa, vocês só precisam, como eu já falei, analisar tanto o procedimento quanto o paciente. Então aí vai um pouco de bom senso também, tá? Pulando para avaliação anestésica, a gente tem a classificação da American Society of Anesthesiologists, que é o ASA, né? Que a gente vai de ASA 1 até o ASA 6, lembrando que o ASA 1 é o paciente rígido, saudável, normal. O paciente ASA 6 é aquele paciente de morte encefálica. E aí eu vou tendo 2, 3, 4 e 5 de acordo com cada alteração. Lembrar que no ASA 2 eu tenho uma doença sistêmica leve a moderada. E quando eu falo de doença sistêmica leve a moderada, eu não estou só falando de hipertensão aqui. Estou falando de tabagismo, eu estou falando de etilismo social. Então, alguma alteração que esse paciente tenha já entra no ASA 2, tá? O ASA 3, a gente vai ter uma doença sistêmica com limitação, mas que ela não incapacita o paciente. A doença incapacitante é o ASA 4, o ASA 5 é o paciente moribundo, e como eu já falei, o ASA 6 é o doador de órgãos, tá? Por fim, parte mais importante também, acho que junto, para a prova de vocês, junto com o pré-operatório, a gente tem aqui as medicações. O que é que a gente vai precisar prestar atenção no pré-operatório? Tem todos os grupos aqui, os principais grupos, eu acabei colocando para vocês, mas o que mais é cobrado e o que a gente precisa ficar mais de olho são principalmente anticoagulantes orais e antiplaquetários e os hipoglicemiantes orais, porque é aqui que vai rolar uma substituição ou uma modificação nessa medicação. Isso que eu coloquei para vocês ainda é o que o CBC traz para a gente. Então, anticoagulante oral, e aqui eu estou falando de varfarina, por exemplo, eu suspendo de 5 a 7 dias antes do procedimento e eu vou trocar. Eu suspendo o anticoagulante oral e eu vou entrar com heparina ou com enoxaparina. Por quê? Porque a minha vida é mais curta. Então, essa heparina e essa enoxaparina, elas vão ser suspensas só 12 horas antes do procedimento. E aí, 24 a 48 horas após, a gente já reintroduz de acordo com tanto o risco de sangramento, o INR que esse paciente vai apresentar, a depender do anticoagulante que ele está usando, e também o risco de sangramento. Tudo aqui é risco-benefício. Então, se eu tenho um paciente com alta chance de fazer um evento trombótico no pós-operatório, eu posso, às vezes, até começar essa anticoagulação 12 horas antes, por exemplo, tá? 24 é a maioria, mas com 12 horas a gente já começa em alguns casos, certo? Antiplaquetários, isso hoje em dia acabou mudando bastante. Algumas referências ainda vão falar que a S-clopidogrel você suspende de 7 a 10 dias antes do procedimento e reintroduz de 5 a 7 dias após. Atualmente, pacientes com alto risco de sangramento a gente nem suspende, tá? A S a gente acaba não suspendendo mais, a não ser que seja aqui uma cirurgia neurológica, ou oftálmica, que tem um risco de sangramento maior, e o clopidogrel também a gente pesa bastante. Risco-benefício, o que é que vale a pena suspender ou não, tá? Os AINES a gente suspende porque o AINE, ele também influencia na cascata de anticoagulação, porque ele vai alterar a função plaquetária. Então, o ideal é de 24 a 48 horas antes do procedimento a gente suspender qualquer anti-inflamatório não esteroidal, tá? Glicemia, como é que vai funcionar? A gente já sabe que os hipoglicemiantes orais, eles são suspensos no dia anterior. O paciente não toma no dia da cirurgia, tá? E a gente vai substituir esses hipoglicemiantes orais por insulina,
juntamente com o controle de destro. Então, eles vão fazer insulina regular no pós-operatório com o controle de destro, seja com a insulina ou até com suplementação de glicose, caso esse paciente venha fazer hipoglicemia, tá? Pacientes que usam NPH, a gente vai alterar a dose, tá? A gente vai fazer um terço da dose na noite anterior ou metade pela manhã da cirurgia. Essa recomendação da alteração da dose da NPH, ela também vale para paciente internado, tá? Então, os pacientes que são internados em uso de hipoglicemia antioral, a gente também suspende e deixa a insulina conforme destro, e caso eles sejam pacientes em uso de NPH, a gente precisa ajustar a dose, tá bom? Via de regra, o que é que a gente mantém? A gente vai manter quase todo mundo. A gente mantém medicações para hipertensão, beta-bloqueadores a gente mantém também, tá? Cardiotônicos, broncodilatadores, a gente mantém corticoide, e aí a gente vai ajustar a dose por causa do risco de crise edsodiana, né? Lembrar que eu preciso aumentar a dose do corticoide por via oral, e no pré-operatório eu faço uma dose de corticóide endovenosa, isso aqui para prevenção. Caso esse paciente tenha crise addisoniana, comece a ter sintomatologia, sudorese, tal, aí a gente já entra com hidrocortisona de 8 em 8, 100 miligramas EV, tá? E a gente mantém a insulina com aquele ajuste de dose, psiquiátricos na sua imensa maioria, às vezes a gente, se for um inibidor de mal que não é tão utilizado, a gente acaba suspendendo, e todos os demais a gente mantém. Quem que a gente suspende? Os anticoagulantes orais, fazendo aquela troca, né? Os antiplaquetários, sempre frisando risco-benefício. Sempre, se esse paciente tiver um alto risco de evento trombótico, a gente mantém. Lembrar também dos AINES e dos hipoglicemiantes orais. Esses são as maiorias que a gente vai suspender, tá? Terminando a parte de medicação, a gente vai para uma parte que é bastante importante e que, dependendo da formação, às vezes a gente acaba não tendo tanto contato com isso, mas que é uma coisa muito interessante para vocês verem na enfermaria e aplicarem isso, e até no pronto-socorro, caso vocês estejam rodando por lá, que é a gente falar de preparo nutricional. Todo paciente ele precisa ser avaliado quanto ao risco nutricional antes da cirurgia, tá? O que é que eu preciso saber em primeiro lugar? Eu preciso saber se esse paciente é um paciente em risco nutricional ou não, tá? Quando que eu sei que esse paciente ele é um paciente em risco nutricional? Se ele tiver alguma dessas indicações que está aqui na tela. Se ele for um paciente de extremos, seja com IMC baixo ou IMC muito alto, se ele for um paciente com uma doença consumptiva, como a neoplasia, por exemplo, com uma doença do trato gastrointestinal que dê uma síndrome desabsortiva, se ele tiver uma perda ponderal importante de mais de 5% no último mês, ou se ele tiver uma albumina menor que 3,5 e linfócitos abaixo de 1.500 ou até uma anemia, tá? Lembrando que algumas referências falam que só a contagem de linfócito isoladamente, ou às vezes até a albumina, não caracteriza o paciente como risco nutricional se for só um valor isolado. Mas, geralmente, isso vem acompanhado de uma neoplasia, por exemplo. Então, a gente acaba, ou de um IMC muito baixo, ou de uma obesidade mórbida. Então, a gente acaba sempre levando esses pacientes como prováveis pacientes de risco nutricional. Então, primeira coisa que eu preciso definir. Avaliei, vi essa escalinha. O paciente tem alguma dessa indicação? Eu tenho indicação de um preparo nutricional, de um suplemento nutricional para ele. Como que eu vou fazer essa suplementação nutricional? Sempre pela via mais fisiológica possível, tá? Idealmente, eu posso suplementar por dieta oral. Ah, mas o paciente ele não tolera dieta oral, eu não vou conseguir dar o aporte necessário para ele apenas com via oral. Então, a gente adiciona a via enteral, tá? Eu só vou entrar com dieta parenteral se esse paciente tiver alguma contraindicação à dieta enteral, tá? Aí que a gente vai entrar com essa dieta parenteral para ele. E quando eu entrar com dieta enteral, qual vai ser a via? Caso seja uma via de suplementação de até 4 semanas, sonda. Se esse paciente for precisar
realizar uma suplementação por mais tempo que isso, geralmente a gente faz uma via alimentar. Aí uma gastrostomia, uma jejunostomia, a depender sempre de cada caso. Isso aqui, lembrando, a gente sempre dá um panorama para vocês, mas é sempre importante individualizar quando a gente avalia cada paciente, tá? O meu paciente, ele não consegue tolerar por via interal, ele tem uma neoplasia, algo que faz uma obstrução, e eu não quero fazer uma via alimentar para ele só para isso. Eu posso entrar com a suplementação parenteral? Posso. Via de regra, se o tempo for um tempo de dias a poucas semanas, ou a dieta não for uma dieta de osmolaridade tão elevada, eu faço por via periférica mesmo, tá? Eu só vou lançar a mão de um acesso venoso central para SNPT, se ela tiver uma osmolaridade muito alta, porque aí eu vou ter flebite, outras lesões, ou se eu for ficar com um tempo aí mais prolongado. Algumas referências dizem 3 a 4 semanas, aí eu vou entrar com acesso venoso central. A gente acaba, muitas vezes, querendo passar central em todo paciente que vai fazer NPT, mas a gente precisa sempre pesar risco-benefício, porque aqui eu tenho uma via invasiva, então é um dispositivo a mais para invadir esse meu paciente, eu aumento o risco de infecção de corrente sanguínea, tá? Falando para fechar o pré-operatório, jejum. A gente tem atualmente, como eu já falei, com base no protocolo ERAS e no projeto Acerto, protocolos de jejum abreviado com maltodestrina, a maioria dos protocolos são feitos assim, principalmente no Brasil. Qual é o tempo necessário de jejum? Líquidos claros, e aí entra também a maltodestrina, água, líquidos sem resíduos, né? 2 horas. Leite materno, 4 horas. Caso eu esteja falando de um leite normal ou de uma fórmula infantil ou uma coisa um pouco mais leve, 6 horas. Se eu entrar com comida sólida ou alimentos gordurosos, aí é que eu preciso de um jejum de 8 horas. Lembrando sempre que o anestesista vai tentar forçar a barra, às vezes, dependendo de onde a gente está, falando sobre a importância de jejum de 8 horas, mas a gente sabe que isso não é regra, né? O tempo a ser respeitado é o tempinho que está aí mesmo nessa tabela. Eu trouxe para vocês no intraoperatório que talvez seja mais importante para vocês entenderem que vocês têm contato atualmente quando entram no centro cirúrgico, que é o checklist da cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde. A gente divide ele em 3 tempos diferentes, né? Que é antes da indução anestésica, que é o sign-in, antes da cirurgia, que é o time-out, e antes do paciente sair da sala, que é o sign-out. O que é que eu faço classicamente em cada um deles? Antes da indução anestésica, eu preciso sempre checar o paciente, a cirurgia que eu vou fazer e, se tiver lateralidade, né, o local da cirurgia que vai ser feita. Além disso, a gente tem que checar, quando eu checo o paciente, não só nome e idade, mas também alergias, se ele tem via aérea difícil, se há risco de perda sanguínea elevado, tudo isso ele é checado antes da indução anestésica. Que geralmente essas perguntas, quem vai responder sobre alergia, via aérea, é tudo o anestesista, tá? Antes da incisão cirúrgica, que é o time-out, todo mundo se apresenta e diz o que faz. Então, eu sou Yasmin, cirurgiã. Eu sou Jade, primeiro auxiliar. Cada um vai se apresentando. O anestesista e o cirurgião, a gente tem uma nova checagem de identificação, de cirurgia e de local, né, de lateralidade, caso haja. Além disso, é importante a gente saber e já antever alguns eventos mais críticos na cirurgia. Se eu tenho algum passo crítico importante, se eu tenho uma duração fora do normal, vai ser uma cirurgia mais prolongada. Se eu tenho um risco de perda sanguínea muito elevado, se eu tenho alguma preocupação do ponto de vista anestésico com esse paciente, se é uma cirurgia cardíaca, ele vai instabilizar, por exemplo. Além disso, a enfermagem, caso tenha alguma informação a acrescentar com relação à disponibilidade de equipamento, de alguma coisa, ela também deve ser feita nessa hora, tá? Outra coisa que a gente precisa checar, se foi feita a antibiótico profilaxia, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que ela deve ser feita na indução anestésica de 30 a 60 minutos antes da incisão, tá? E caso seja uma cirurgia que eu vou precisar de um exame de imagem para me guiar, esses exames precisam estar na sala. A última parte é o sign-out, que é antes do paciente sair da sala de cirurgia. E
A OMS traz para a gente essa denominação antes da saída do paciente, mas a gente precisa lembrar que o sign-out ele começa antes do fechamento, que é justamente com a contagem de gases, compressas, agulhas e instrumentais, para ver se a gente não esqueceu nada dentro do paciente, tá? Então, tudo isso é feito antes, né? Quando a gente está antes de iniciar, se preparando para fazer o fechamento. Além disso, confere-se novamente qual o procedimento que foi realizado. Se a peça cirúrgica, se ela precisa ser encaminhada para anátomo, isso também é checado. E se houve alguma intercorrência, ou algum problema com o equipamento, ou algum ponto importante a ser frisado, inclusive pontos de pós-operatório. Então, aí a gente fecha tudo e esse é o protocolo de cirurgia segura da OMS. Isso é uma coisa que é muito importante a gente fazer e que às vezes a gente acaba não dando a devida importância, mas que isso visa a diminuir erros, tá? Inclusive, a gente tem portarias também do Ministério da Saúde que elas têm esse objetivo de diminuir os eventos adversos de procedimento. Então, todas elas são baseadas, tem como fonte esse protocolo de cirurgia segura da OMS. Falando agora de antibiótico profilaxia, que a gente falou sobre né? Falou que a gente checa ela durante o protocolo de cirurgia segura. Primeira coisa para a gente entender sobre antibiótico profilaxia é a gente classificar a nossa cirurgia. E como é que a gente classifica as cirurgias? A gente classifica elas de acordo com o potencial de contaminação, de infecção dessa cirurgia. Então, as cirurgias limpas, que são a imensa maioria das cirurgias eletivas que a gente faz, são aquelas cirurgias que não tem trauma envolvido, que eu não tenho infecção vigente e que eu não tenho quebra de técnica séptica. Ou seja, eu não tenho nenhuma lesão inadvertida, nada que possa fazer com que a técnica séptica seja quebrada. Nesses casos, eu tenho uma taxa de infecção de sítio cirúrgico, perdão, essa taxa aqui no final é a taxa de infecção de sítio cirúrgico, de cerca de 2%. E aí, com base, eu vou aumentando o grau de contaminação dessa minha cirurgia, eu vou aumentando a chance de infecção de sítio cirúrgico. Então, primeiro eu tenho a limpa, depois eu tenho a potencialmente contaminada, que aqui é quando eu tenho manipulação de trato gastrointestinal ou geniturinário, de trato respiratório, mas sem contaminação, ou que eu tenho uma quebra mínima da técnica séptica, tá? Lembrando que quando eu falo de manipulação de trato gastrointestinal, aqui, estou falando de contato com secreções, com mucosa. Porque vocês podem dizer, ah, doutora, mas a gente reduziu o sigmoide numa hérnia direta grande. Isso continua sendo uma cirurgia limpa, porque eu não entrei em contato com os fluidos, tá? Por exemplo, se é uma criança que vai operar de uma estenose hipertrófica de piloro, a piloromiotomia clássica, eu não tenho uma incisão na mucosa que faça com que eu entre em contato com esses líquidos do trato gastrointestinal. Então, continua sendo uma cirurgia limpa, tá? Contaminada, aí já é contaminação grosseira, fezes na cavidade, trauma. E infectada, o próprio nome já diz, eu tenho infecção, eu tenho secreção purulenta, tecidos desvitalizados, tá? O que é que a gente precisa entender também? Eu estou falando aqui de antibiótico profilaxia. Então, eu viso prevenir infecção de sítio cirúrgico, infecção de ferida operatória. Se eu tenho uma cirurgia infectada, eu estou fazendo antibiótico terapia. Esse paciente está em tratamento. Eu não vou prevenir a infecção de sítio cirúrgico dele, certo? Então, a gente indica justamente para aqueles casos em que o procedimento ele é limpo e eu tenho ou potencialmente contaminado, é um procedimento eletivo, não infectado, mas que eu tenho um risco de infecção desse sítio cirúrgico, ou naqueles pacientes também que, se eu tiver uma infecção de sítio cirúrgico, isso vai elevar bastante a minha mortalidade, tá? Então, dito isso, esses conceitos iniciais, quais são as coisas mais importantes da gente entender sobre antibiótico profilaxia? Qual a droga, quando que eu faço e como que eu faço? Qual que é a droga? Eu vou levar em consideração tanto a microbiota do órgão que eu estou manipulando, quanto os dados do meu hospital, né? Epidemiologia, quais os agentes mais frequentes. Quando que eu faço? Na indução anestésica, de 30 a 60 minutos, idealmente 60 minutos antes da incisão. Por quanto tempo eu faço? Eu faço até o final do procedimento cirúrgico. Algumas referências mais antigas vão mostrar até 24 horas, mas não tem indicação, tá? E, ai, então o paciente
fez herniorrafia, hernioplastia inguinal eletiva, eu mando para casa com antibiótico? Não, só a dose de antibiótico profilaxia na sala já é suficiente. E como que eu vou fazer? Eu geralmente acabo usando uma cefalosporina de primeira geração, que é a cefazolina, que é o que a gente usa, né? E eu faço uma dose elevada de ataque, geralmente 2 gramas se paciente acima de 70 quilos, e aí a cada 2 vezes a meia vida da droga, eu faço um repique, e esse repique eu não preciso fazer essa dose cheia. Então, se eu fiz 2 gramas de ataque, a cada 2 vezes a meia vida da droga, eu faço 1 grama de repique, tá? Pra gente terminar, eu vou só dar uma pinceladinha sobre pós-operatório, sobre complicação pós-operatória. Claro que nunca vai dar para a gente abranger tudo de pós-operatório aqui, até porque cada doença tem as suas complicações pós-operatórias específicas. Mas o que é mais importante, qual é o meu objetivo aqui com vocês? É que vocês entendam que para a gente avaliar uma complicação pós-operatória, eu preciso entender o curso normal de uma recuperação. Então, vocês estão chegando agora. Então, sempre sinalizem o diferente. Ah, isso aqui eu acho que não tá normal. Então, é nisso que a gente precisa focar, tá? Então, eu preciso conhecer a evolução normal para procurar a complicação plausível aí de acordo com cada patologia e também com a particularidade de cada paciente. Qual que é a importância desse diagnóstico precoce? O pós-operatório, ele aumenta muito o tempo de internação, as intervenções, o sofrimento, os custos, tanto para o Estado, né, quanto inclusive a mortalidade do nosso paciente, tá? O pós-operatório, a essas complicações, eu tenho algumas causas possíveis. Eu tenho causas que podem ser esperadas pelo próprio procedimento cirúrgico, pelo porte do procedimento. Eu tenho causas que podem estar relacionadas à doença cirúrgica em si, à causa da cirurgia, a comorbidades descompensadas do meu paciente, a técnica inadequada e até a um cuidado pós-operatório ou alguma quebra de técnica durante o procedimento, tá? A prevenção, ela começa desde a indicação. Se eu indico a cirurgia adequadamente, eu já reduzo o risco de complicação, e aí eu preciso preparar o meu paciente, mais uma vez focando, aqui a gente está falando de cirurgia eletiva, tá? Via de regra. Obviamente, a gente traz muito desses conceitos para cirurgias de urgência também. Então, se eu estou fazendo um paciente eletivo, eu preciso preparar ele no meu pré-operatório. Eu preciso fazer todos aqueles passos do protocolo da OMS, perdão, e cuidar dele no pós-operatório, tá? Lembrar que obesidade e tabagismo são fatores de risco para imensa maioria das complicações, tá? Junto com isso, imunossupressão, diabetes e, a depender, o fator desse paciente, seja fator nutricional, né, com obesidade ou desnutrição, se ele é um paciente neoplásico. Então, existem alguns fatores de risco que são comuns a todas as complicações e uma outra complicação que a gente vai ter um fator de risco mais específico. Primeira coisa que preocupa a gente no pós-operatório é a febre. Então, eu preciso dividir as causas de febre pós-operatórias classicamente em três: as causas imediatas, as precoces e as tardias. As causas imediatas, na imensa maioria das vezes, o meu paciente ele tinha alguma coisa, ou um resfriado, ou uma pneumonia, alguma coisa assim, que ou ele já estava em tratamento e não disse, ou ele não foi diagnosticado. Então, se o paciente tem uma febre imediata, geralmente é isso. Mas a gente precisa excluir principalmente os mais graves, que são hipertermia maligna ou alguma reação medicamentosa, e a rinite ela pode cursar com elevação da temperatura e o paciente ter episódios febris. A gente começa a ficar mais de olho, principalmente nas causas precoces e as tardias. As causas precoces, a gente tem na principal a atelectasia, que é a principal causa da febre nos primeiros dias, nos 5 primeiros dias, classicamente pela literatura. Mas o que eu preciso lembrar? Apesar de ser uma causa muito comum, a mais comum de todas, eu não posso chegar com um paciente que fez febre no pós-operatório e dizer, é atelectasia. Não, a gente precisa investigar, tá? Então, sempre fazer exame físico completo, se necessário, lançar mão de uma radiografia de tórax, tudo isso. Lembrar das flemites, que são muito comuns, e vindo aí um pouquinho, no final, se o paciente tiver uma pneumonia, um itu, também pode ser. Quando eu falo de infecção tardia, eu estou falando principalmente de infecção de sítio cirúrgico. A infecção de sítio cirúrgico,
ela começa por volta do quinto até o 30º dia, e a gente vai destrinchar isso um pouco, quando a gente falar de infecções relacionadas ou não a implante, né, a prótese ou implantes. E lembrando que a partir do quinto dia eu já preciso ficar de olho. Algumas referências vão falar a partir do sétimo, mas a partir do quinto dia eu preciso ficar de olho, e eu preciso lembrar também, além da infecção de sítio cirúrgico, de infecções gerais, seja por uma complicação do procedimento em si, da doença em si, ou lembrar também do PEL da fístula, da deiscência de anastomose, caso esse paciente evolua com uma coleção. Então, tudo isso a gente precisa também excluir, tá? Falando de ferida operatória especificamente, demos uma pincelada sobre febre no pós-operatório, vamos falar de ferida operatória. A gente tem como principal complicação, não falando de infecção aqui, falando de seroma ou hematoma. Lembrando que o seroma é uma coleção de líquido seremático, né? Coleção serosa, e o hematoma é uma coleção de sangue. Elas são autolimitadas. Como é que a gente maneja o seroma e o hematoma? Principalmente prevenindo, tá? Então, hemostasia correta. Pelo amor de Deus, eu pego muito no pé disso, a Ju até sabe. Tem um pessoal que é incendiário, que vai queimar a gordura e fica zzz, queimando tudo. Isso dá um seroma muito grande, tá? Além disso, controlar fatores de risco. Se o paciente é diabético, é obeso, ele tende a fazer mais seroma. E compressão local. A compressão local, ela tanto previne quanto ela trata, tanto o hematoma quanto o seroma, tá? Na imensa maioria dos casos, são complicações que só com compressão local eu vou tratar. Ah, doutora, mas eu não preciso abrir ponto para drenar seroma? Na imensa maioria dos casos, não, tá? Porque tanto a própria pressão do líquido no espaço morto que foi formado, junto com uma compressão, e aí pode ser com curativo compressivo ou com uma cinta cirúrgica, essa própria compressão, ela acaba diminuindo a produção do líquido e o organismo vai drenando esse líquido, tá? Eu só vou abrir ponto, é uma conduta de exceção, tá? Falando ainda de ferida operatória, a gente precisa entender sobre deiscência. A deiscência é quando eu tenho a abertura dos pontos dos planos da ferida operatória. E aí, essa deiscência pode ser parcial ou total. Se eu tiver uma deiscência parcial, vai abrir pele, subcutâneo, e aí eu geralmente deixo fechar por segunda intenção. A gente não aborda de urgência. A gente vai vir a abordar de urgência pacientes eventrados ou eviscerados. Lembrando que aqui também varia de escola, mas a evisceração é a víscera, o escape da víscera, né, ela para fora, mas não necessariamente só a víscera visível me fala a favor de evisceração. Se eu tenho uma saída daquele líquido seroso em água de rocha, que ele é um líquido de ele vai se comunicar com o meio externo, eu posso acabar tendo, eu tenho contaminação, né? Se o líquido sai, ele também, ele acaba tendo essa contaminação porque ele vai e volta, né? Então, nesses casos, a gente faz reabordagem cirúrgica. Aí está o mapa. Peraí que eu acho que deu ruim aqui, gente. A minha Siri se foi. Ela se acionou. Voltando. Falando agora de infecção de sítio cirúrgico, aquele causa de febre de pós-operatório que a gente falou no começo. A gente vai dividir aqui entre infecções superficiais, profundas e intracavitárias, tá? Superficiais são aquelas que são até 30 dias do procedimento, que vão pegar pele e subcutâneo. Eu vou ter sinais flogísticos locais e drenagem de secreção purulenta no local. Qual é a conduta? Só abertura de ponto para drenagem. Ah, eu não preciso fazer antibiótico? Não, porque ela é uma complicação local superficial. Então, só a drenagem dessa secreção já acaba fazendo o seu papel. Obviamente, isso a gente precisa individualizar. Ah, eu tenho um paciente com neoplasia, eu tenho um paciente diabético, imunossuprimido. Então, às vezes, eu preciso lançar a mão de antibiótico aqui, porque são pacientes que não vão fazer febre, por exemplo, que não vão fazer sinais sistêmicos de bacteremia, tá? Nas infecções profundas, aí a gente tem uma diferença na definição. Vão ser infecções de até 30 dias em que eu não tenho um implante, uma prótese, alguma coisa assim, ou até um ano com implante. Essa é a definição brasileira. A definição norte-americana fala de até 90 dias com implante, tá? Ou seja, uma cirurgia
plástica com um implante de silicone, uma cirurgia ortopédica com um implante, com uma prótese, tá? Como elas são profundas, elas não vão pegar só pele subcutânea. Elas pegam fáscia, elas pegam músculo. E esses pacientes, eles têm sinais sistêmicos, eles têm febre alta, eles têm dor intensa, eles têm prostração, e aí pode ser um escopo variável até sepse, por exemplo. Aqui, além de drenar, eu preciso entrar com antibiótico, tá? E a infecção intracavitária, também a gente usa a mesma definição de 30 dias a um ano, seja com ou sem implante. Eu vou ter alterações também, como nas infecções profundas, alterações sistêmicas, mas aqui, justamente para eu ter essa diferença, eu preciso ter um exame de imagem que vai me confirmar, porque o exame físico, como é intracavitário, às vezes pode ser muito difícil de a gente conseguir bater o martelo. Então, a gente vai lançar a mão aqui de uma tomografia, por exemplo, e o tratamento continua sendo o mesmo, tá? Ilho pós-operatório nada mais é do que um intestininho preguiçoso, entre aspas, né? Todo mundo tem em algum grau, todo paciente que tem uma cirurgia com manipulação abdominal, ele vai ter um certo grau de ilho pós-operatório. E aí esse grau pode variar com o paciente e com a cirurgia, tá? Classicamente, eu vou ter ruídos hidroaéreos ausentes, distensão abdominal, náuseas e vômitos, também variando aí o escopo de sintomas. Quando eu tenho mais de 4 dias de sintomas, ou aquele quadro arrastado, ou que o paciente piora, eu defino isso como ilho prolongado, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se tem algum fator que eu possa tratar para reverter esse quadro. Seja um paciente com distúrbio hidroeletrolítico, seja uma analgesia com abuso de opioide, e aí a gente volta lá no protocolo ERAS e no projeto Acerto, que tem uma base de analgesia multimodal, geralmente, preferencialmente opioid-free, para esses pacientes não evoluírem com ilho e poderem também ter uma movimentação mais rápida. Desidratação, infecção, tudo isso são possíveis causas que eu preciso tratar. Como que eu vou tratar e prevenir, tá? Analgesia multimodal, como eu já tinha falado, sempre cirurgias com menor manipulação possível, então cirurgias videolaparoscópicas eu tenho uma menor taxa de ilho. Lembrar de bloqueio lóculo regional associado, lembra que a gente começou lá no começo. Eu tenho também mascar chiclete, que eu acabo melhorando o clearance das secreções abdominais e estimulando essa motilidade intestinal. E isso é sim comprovado cientificamente, tá? E a gente tem algumas medidas que a comprovação científica ela é um pouco carente. A deambulação, mas que a gente acaba fazendo. Quando a gente diz comprovação científica, eu estou falando aqui de níveis de evidência científica, né? A, B, C. Então, aqui quando eu falo dessas comprovações, eu acabo tendo uma comprovação científica mais fraca, um nível mais fraco. Seja opinião de especialista, eu não tenho, por exemplo, ensaios clínicos randomizados para comprovar isso, mas elas têm sim seu valor. Que é a deambulação, a sonda nasogástrica, que a gente sabe que tem um papel de descompressão na prática muito importante, e os próprios antieméticos, né? Quando que eu vou levar um ilho para a mesa? Se o paciente ele tiver algum sinal clínico que é cirúrgico, se ele evoluir com piora, se ele tiver peritonite, por exemplo, ou se é aquele quadro muito arrastado e que não está evoluindo bem. Por isso que eu preciso sempre entender o que está acontecendo, né? A evolução normal de uma cirurgia, para eu poder pensar em reabordar. Com isso, a gente dá uma fechada nessa parte inicial para vocês. Vou até tomar um gole d'água. E eu vou trazer para vocês umas questões para a gente dar uma sedimentada e para vocês verem que isso vocês trazem para a prática, né? Isso é uma coisa que vocês veem todo dia, mas que cai também na prova de vocês de título que vocês vão fazer. Eu trouxe questões dos últimos 3 anos das provas do CBC, tá? Essa aqui é papum, facílima, muito direta. Tem um paciente no segundo dia de pós-operatório de gastrectomia total, que apresenta dor torácica, principalmente em base direita. O CBC também foi bonzinho, né? Taquipneia, febre baixa e leve hipoxemia à gasometria. Ele podia ter botado paciente no segundo PO de gastrectomia total com febre. Qual é o diagnóstico mais provável? É a atelectasia, que é a principal causa de febre
precoce, né? Do primeiro ao quinto dia, tá? Ele ainda deu uma melhorada, botou que eu tenho uma alteração, uma dor torácica, aí o paciente tá hipoxêmico, falando que ele não tá com expansibilidade pulmonar adequada. Mas se ele tivesse colocado só febre, seria a mesma coisa. Aqui é uma questão do ano passado. Eu tenho uma paciente de 30 anos que foi submetida a uma herniorrafia umbilical e epigástrica, com colocação de tela de polipropileno no plano pré-peritoneal e fechamento da aponeurose com fio absorvível. Ela está no 10º dia pós-operatório, definido saída de secreção amarela clara pela ferida. Ela não tem dor ou febre e relata área pouco endurecida no local da ferida. Segue imagem. Qual a conduta do caso? A gente tem aqui uma hiperemia na região da ferida. Vamos que tivesse calor local. A gente diz que não tem relato no enunciado da questão, mas eu tenho aqui uma secreção que aparentemente não tem nenhuma saída de pus, mas que essa secreção ela é clara. Mas mesmo que ela fosse uma secreção mais espessa, mesmo que eu pensasse em pus, o que é que eu vou fazer? Vamos começar de baixo para cima. D. Iniciar antibiótico terapia oral com cefalosporina e curativo diário? Não, essa paciente não tem nenhum sinal sistêmico de infecção. Eu não faço antibiótico aqui, tá? Letra C, realizar drenagem dos pontos e retirada dos pontos, perdão, e drenagem de abscesso. Iniciar cefalosporina de primeira geração. Eu não tenho aqui indicação de drenagem, tá? Eu não tenho uma coleção visível que eu consiga ver, não tenho um ablalamento, uma flutuação. Além disso, sem indicação de antibiótico. Internação, na letra B, a fim de realização de cirurgia para retirada de tela, pelo amor de Deus, não, tá? A tela aqui, ela é pré-peritoneal, mas mesmo que ela fosse uma tela pré-músculo aponeurótica, para eu tirar uma tela, num caso de infecção, é a exceção da exceção, tá? A gente sempre mantém a tela na imensa maioria dos casos. Então, também tá errado aqui, o paciente não precisa de nada disso. E letra A, eu mantenho limpeza da ferida, curativo com reavaliação diária, que é a conduta. Eu não preciso nem abrir ponto aqui, porque eu não tenho coleção, tá? Eu não tenho nenhum acúmulo de secreção que eu precise drenar e eu também não tenho indicação de antibiótico aqui, tá? Tem um paciente de 20 anos do sexo masculino com hérnia inguinal direita redutível. Ele não é tabagista, é etilista eventual. A gente pode pôr aí um asa 2 no máximo. Não tem comorbidades e uso de medicamentos. É um homem de 20 anos que vai fazer uma hérnia inguinal eletiva. O que é que eu peço de exame para ele? Nada, tá? Nenhum exame. Se fosse mulher, eu pediria apenas um beta-HCG. Paciente com trauma abdominal por projeto de arma de fogo que atinge o abdômen. 1 hora após o incidente, a gente foi operar. Abri uma cavidade e tinha uma lesão transfixante de cólon esquerdo com fezes na cavidade abdominal. Como que a gente classifica essa cirurgia? Potencialmente contaminada? Não, porque ela não é potencialmente contaminada, né? Eu tenho fezes na cavidade, eu tenho uma cirurgia de trauma. Infectada? Também não. Necrótica? Também não. Classicamente, cirurgias de trauma, elas são contaminadas, tá? Porque as cirurgias de pacientes politraumatizados, elas costumam ser cirurgias contaminadas na imensa maioria dos casos. Mais uma questãozinha aqui para vocês, estamos já terminando, tá, gente? Paciente de 42 anos, asa 1, vai ser submetido a uma gastrectomia subtotal devido a um adenocarcinoma gástrico. Vai ser uma cirurgia aberta. E aí, ele vai operar às 7 da manhã e estão perguntando o que é que ele pode comer. Então, vamos lá. Letra A. Pode se alimentar normalmente até as 22 horas e tomar um copo de 200 ml de leite desnatado às 5 da manhã. Se ele tomar um copo de leite às 5 da manhã, mesmo sendo leite desnatado que não tem gordura, mas eu tenho resíduo de lactose, eu tenho carboidratos mais compostos, não é líquido claro, né? De 5 às 7 horas eu tenho 2 horas. Então, não, são 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leite materno, 6 horas aí para coisas mais leves, leite e fórmulas, e 8 horas para dieta mais sólida, mais gordurosa, tá? Então, aqui seriam 6 horas pelo menos. Então, não. Letra B. Poderá comer alimentos sólidos até às 18 horas do dia anterior. Depois, um café com leite às 22 e o coitado vai ficar sem comer até às 7 horas do outro dia. Não, a gente sabe que muitas vezes é isso que acaba se fazendo com o paciente, mas isso faz com que esse paciente entre num estresse pré-operatório, com liberação de cortisol, e isso piora a recuperação dele, tá? Então, idealmente, não precisa desse jejum todo. Letra C.
Pode se alimentar normalmente até as 23. Então, das 23 às 7 eu tenho 8 horas de jejum de sólidos, perfeito. Às 5 da manhã, tomará um copo de 200 ml de chá adoçado com 2 colheres de carboidrato. E aqui um carboidrato de alta, né? De rápida absorção, um carboidrato que eu absorva rapidamente, que é o 200 ml de chá adoçado, é um líquido claro. Então, 2 horas de jejum de líquido claro, essa alternativa tá ótima. E poderá se alimentar de sólidos até as 0 horas? Não, porque eu vou ter só 7 horas de jejum, não 8, e depois jejum até a cirurgia. Então, não, tá? Alternativa correta, letra C. Ele come até as 23 e às 5 da manhã toma líquido claro, como tá aí, ó, na colinha que eu coloquei para vocês verem. Mais uma questão falando sobre nutrição pré-operatória. Eu tenho um paciente no pré-operatório de gastrectomia por câncer de estômago, com perda de peso de 20% do seu peso usual em 60 dias. Ou seja, eu tenho mais que 5% em 30 dias. Então, esse já é um paciente em risco nutricional. Além disso, ele tem uma síndrome consumptiva e tem uma albumina menor que 3,5. Então, esse paciente está muito em risco. E aí ele fala que o endoscópio não conseguiu passar o piloro, identificando estenose pilórica. Então são duas perguntas. Ele precisa de terapia nutricional pré-operatória? Sim, a gente viu vários fatores de risco aqui. E caso seja afirmativo, qual a terapia para ele? Nesse caso, isso é uma questão um pouco polêmica, mas o examinador fala pra gente que o endoscópio não passou o piloro, que eu tenho uma estenose pilórica importante. Em alguns casos, o endoscopista consegue colocar a câmera e, mesmo não passando a câmera, passar a sonda para nutrição por nasointeral, consegue. Mas aqui, a gente tem que saber também entender um pouco a malícia da questão. Aqui eles querem dizer pra gente justamente que não tá passando endoscopia, não vai passar sonda. Então, ele precisa, sim, de terapia nutricional por nutrição parenteral total, já que eu não vou conseguir passar a sonda para nutrir esse paciente e a sonda nasogástrica não vai adiantar de nada, né? Então aqui mais uma vez relembrando para vocês os critérios principais, assim, os mais utilizados para a gente ver se o paciente está ou não em risco nutricional. Se vocês precisarem levar um slide para a vida de vocês, é esse aqui, que eu fiz um fluxogramazinho rapidinho com tudo que vocês podem usar, tanto de pré, de intra e de pós-operatório, lembrando de exames, medicações e avaliação pré-anestésica no pré-operatório, de antibiótico, profilaxia e protocolo de cirurgia segura no intraoperatório, e principalmente a gente tem infecções, outras causas de complicação pós-operatória, perdão, mas a mais importante para vocês é febre. Tá? É o que a gente tem mais medo, às vezes, para liberar um paciente no pós-operatório. Então, isso é o que, se vocês conseguirem interpretar esse fluxograma e tiverem esse fluxograma na cabeça, eu já estou muito feliz. E aqui fica uma frasezinha motivacional para vocês que estão começando agora essa jornada aqui. Eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. E lembre-se que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Agradeço o convite mais uma vez e estou à disposição para dúvidas, angústias, qualquer outras coisas que vocês queiram falar. Estamos por aqui. Vai Todos mandar vivos? esse slide pra gente, por favor? É sem problema. Te amo. Oi, Tércio! Parabéns, Yasmin, muito show. Obrigada. E ainda Tô com levemente rouquinha. questões comentadas ainda, né? Que é o Questões ponto comentadas. forte, né? É, cai bastante, viu, no CBC, cai pelo menos aí, são 100 questões, vai, cai pelo menos aí umas, juntando com o preparo nutricional, quase 10% da prova. Então, assim, é Sim. muito importante, cai bastante. Pra você ter uma ideia, cair se cai tireoide pra caramba, então é melhor isso do que decorar tireoide, é mais fácil. É muito bom. A gente está preparando o programa todo. Estou com o programa assim já quase fechado, né? Só esperando a validação da Yasmin e da Juliana, né? Para que a gente consiga já deixar todo ele para vocês, para que a gente tenha durante esse ano todo vários pontos importantes que fazem parte da prova, não só, mas o objetivo não é só a prova, né? O objetivo principal é Sim, o paciente, mas precisa da prova também. Então, ou seja, precisa do conhecimento estruturado. Não é só tocar serviço, não é só ficar tocando, fazendo as coisas. A gente tem que saber por que que a gente está fazendo cada uma das coisas. E isso
vai em direção a esse curso que a gente prepara para vocês, né? E não só para vocês, vocês são o motivo principal dele, mas não só para vocês, mas para o nosso time todo e para quem quiser participar, é absolutamente aberto. O conhecimento deve ser disseminado, né? Então, isso é um dos princípios que a gente tem, né? Perguntas para Yasmin que vocês querem saber? Dúvidas, crianças? Tem dúvida, Hilton Teste. Ninguém quer falar comigo. Como fazer para o paciente não ter a sua cirurgia suspensa? Esse é um ponto, né? Ser amigo do anestesista. Pagar o anestesia. Mentira. Tá gravando. Ser amigo é um princípio bom, viu? É bem bom fazer amizades. Quando você Ah, tem deixa eu falar. amizades, aí você sempre conversa, né? Olha, por que você não fez isso? Então, não É, fiz, porque a doutora Yasmin falou que não precisava, mas se você quiser, a gente pode, né? então, o que que acontece? Depois que eu entrei na plástica, eu descobri que eles ajudam, sabe? Eles são bonzinhos. Uma coisa que vocês precisam saber, esqueci agora, Ozempic, 3 semanas, tá? De suspensão. Pelo amor de Deus. Não vai todo mundo broncoaspirar. Então, pelo menos 3 semanas de suspensão. As diretrizes falam que com 72 horas pode reintroduzir, mas cuidado, porque, né, pode dar vômito, pode dar, piora o ilho. Então, a gente acaba pelo menos uma semaninha para poder reintroduzir, mas 3 semanas de suspensão e 72 horas para reintrodução. Muito bom. A Renata gostou muito da sua aula, quer que você quer Obrigada. outras aulas suas? É que eu não sei de onde vem a Renata. Você veio de onde? Porque eu faço propaganda para as minhas crianças no Medicoff. A interna, bem-vinda, filha! Muito bem-vinda mesmo. É uma possibilidade, assim, porque os internos a gente vê que pagam uma fortuna nesses cursos, né, Yasmin? E Isso, aí, doutor, é meu é, salário. então, eu sei, mas a gente tem a possibilidade de ter um curso continuado aqui, né, Sim. onde tem a parte cirúrgica toda revista, né, e com questões comentadas. Então, exatamente, sempre trago, foi o que eu falei no início, eu acabo trazendo as questões porque eu acho que elas estão agora no começo, mas depois, e por exemplo, para os meninos internos, porque tem gente que faz, ai, nossa, mas eu não vou querer fazer cirurgia, e para que que eu preciso saber isso? Então, o que eu acho bacana desse nosso curso continuado é porque não é um curso simplesmente teórico, é uma coisa que a gente consegue atualizar com discussões de temas relevantes e que são muito usados na prática e que a gente consegue trazer junto uma base tanto teórica clássica, digamos assim, de um livro, de uma coisa, quanto os estudos mais recentes. E eu sempre gosto de pôr uma pitadinha de questão, porque eu acho que pelo menos, né, dá uma acordada no povo no final. Sim. A Renata vai ser cirurgiã, pelo menos eu acho, né? Muito bem, Renata. Tem que Ela ser falou que cirurgião. ia fazer cirurgia. Não faça isso, muito bem. Não faça outras especialidades, a gente é mais legal. Perguntas? Alguém quer falar algo? Fique à vontade. Eu queria pedir, na verdade, aproveitar, né? Que nós temos uma pessoa tão envolvida com os cursinhos e tudo mais. Vamos beneficiar disso. Será que você poderia ajudar a gente com as provas anteriores, pra gente ir dando uma olhada e aplicando? Porque quando a gente vê que isso é cobrado, eu não sei por quê, mas de algum modo a gente acaba tentando estudar um pouco mais, entender um pouco mais. Então, se pudesse A nos água ajudar, bate, né, fia? A água bate. é, A água quanto bate na antes, boca. melhor, né? Não, pode deixar. As últimas provas do CBC, a gente comentou, né? O Medicoff tem um curso para a prova de título do CBC e eu geralmente ajudo o Henrique a comentar as questões, né? Então, eu vi todas as últimas provas que a gente fez. A do ano passado e a desse ano também. A gente viu todas, mas a gente pode ver a partir do. Acho que dá para a gente ir fazendo sempre assim, por módulos, sabe? Porque tem coisas muito específicas que cai muito digestivo, mas cai umas coisas muito. Cai muita tireoide, mas cai também bastante coisa disso, assim, cai muito trauma. Trauma vai cair pra caramba. E cai muito complicações, cai bariátrica. Então, são coisas que com o tempo.
a gente pode ir debatendo, sim, a gente pode fazer até, se vocês quiserem mais para frente, a gente marca uma aula que a gente pode discutir as provas, e aí vocês fazem a prova antes e a gente discute prova por prova, não tem problema algum. E é claro que também a cada 3 meses teremos a nossa prova. E a gente Doutor Tess podia me deixar se fazer questão. baseia nessas questões nas Sim, questões do CBC. Então, vocês vão sim. praticar essas provas por bastante tempo ainda. 3 aninhos. Fiquem tranquilas, tem É, muita prova por fazer ainda. É, isso vocês vão mesmo. passar com o pé amarrado nas costas. É isso mesmo. O objetivo das provas é deixá-las alinhadas, né, preparadas para o concurso do CBC. E nós vamos incluir nas provas as aulas que a gente teve naquele trimestre, né, para fazer sentido, né? Ou seja, tem as aulas, a gente deve publicar essas aulas no YouTube. Eu só estou com um problema técnico que eu preciso resolver, né, para deixar as minhas contas todas bonitinhas, senão é, eu depois não consigo movê-las, então eu só preciso fazer um ajuste, mas as aulas, a ideia é de gravá-las para que elas sejam publicadas, vocês terem elas disponíveis, né? Então, para gerar um conteúdo. A gente vai ter um conteúdo que vocês podem consultar e que vocês podem utilizar depois para o estudo, e para o preparo do dia a dia, né? Ou seja, vai ter um banco de vídeos onde vocês vão poder assistir para se preparar para o dia a dia, né? E nós vamos convidar todo o nosso time de Sapopemba que quiser participar com as aulas, dar as aulas também. Todo mundo vai fazer parte desse processo, né? Para a gente construir isso juntos. Cada um tem uma habilidade, né? E a gente vai é, descobrindo essas habilidades e estimulando a todo mundo a participar para a gente construir juntos. Tá certo. Doutor Terço, eu tenho uma meta pessoal também, viu? Eu conheci muita gente da Santa Casa que teve o senhor como chefe. Ah, é? É, a Gabi, a Mari, todo mundo fala muito bem do Doutor Terço. Mas agora, assim, eu não saio daquele Sapopemba sem entrar no centro cirúrgico com o senhor. Quero ver o senhor operando. Prepara uma cirurgia boa para mim, para eu te ajudar. Eu quero te ajudar Simples, na eu cirurgia. consegui. Sabe como é que eu consegui? Nossa, entrei num trauma com o Dr. Técio já. Eu sou privilegiada. Eu já, filha, É maravilhoso. eu já discuti, não discuti de bater boca, mas eu e o doutor Teste já divergimos de conduta. Sabe como é que você Sim. faz para entrar? Como é que eu Ah, consegui? ah. O cara levou uma facada no pâncreas. Ele pegou e chutou Eu meu vou pâncreas. providenciar um trauma, então. Vou É, encomendar. E É. foi uma faca assim, eu acho que foi quase um sabre, porque o cara levou uma facada que foi imensa. Ele cortou tudo, assim. é. É isso. E um dos Mas, objetivos é mais para frente um pouquinho, ensiná-las as minhas estratégias na colestectomia. Eu queria muito que vocês tivessem uma visão como eu tenho, porque eu vou te falar, eu tenho de formação de cirurgia, terminei em 98, minha formação, eu continuo tendo medo. Medo, sim, respeito pela via biliar. E, Ah, mas sempre tem que ter. e eu queria muito que vocês entendessem minhas estratégias em cirurgias como essa. Tá? Então, esse é um desafio pessoal, deixá-las do jeito que eu costumo fazer. Que isso, hein? Privilégio, galera. Mas é até verdade. eu vou também nesse dia. Eu quero também. Por favor, Até doutor lá, eu Testa, eu quero espero. saber. Até lá, meu sonho é a enfermaria estar organizadinha, funcionando tranquilo, né? E aí as coisas correm sozinhas, e aí eu consigo ter um pouco mais de espaço lá em cima. Não, mas elas vão. A gente tem que pelo menos operar com elas. Fazer Sim, alguma coisa com cada uma delas, a gente vai fazer. sim, é importante mesmo. Uai, esse mês eu e você tem plantão final de semana, Yasmin. Quem tiver lá. Ah, vocês vão. Não, Juliana, doutor Tassi, eu corto essa parte do YouTube. Deixa eu parar a gravação. Para a gravação. Tchau, gente. Obrigado a todos, paramos a gravação.